Olá, pessoal, bom dia! Mais uma aula aqui de inglês, professor Emanuel, né? E hoje, como eu falei na última aula, nós vamos falar do future tenses, né? Vamos lá. Vamos aos objetivos da nossa aula, né? Inicialmente, nós precisamos saber utilizar as formas verbais do futuro para se expressar de forma adequada. É, é muito importante nós sabermos a forma do futuro no inglês para podermos criar frases que expressem o futuro, ações futuras, planejamento, expectativas. Então, na aula de hoje é sobre isso. Então, esse é o objetivo, vocês entenderem as formas adequadas para poder utilizar. O tempo futuro ele envolve o nosso dia a dia e está inserido nas ações imediatas, comemorações próximas, eventos curtos e, ao mesmo tempo, envolve planejamento para ações mais definitivas quanto escolha de carreira, vida pessoal e afins. Ou seja, a gente está o tempo todo, apesar de viver no presente, fazendo planos para semana que vem, mês que vem, ano que vem, ou para daqui a 5 anos. Então, o futuro ele faz parte da nossa vida, né? Então, a gente precisa sempre estar pensando em como inserir isso no inglês. Vamos uma situação. Imagine que você está numa entrevista de emprego e recebe as seguintes perguntas. How this job will affect your life a long time? In a short time. What are you going to expect with it? Aí, traduzindo, a gente pensa, como esse trabalho afetará a sua vida a longo tempo? E a curto prazo, o que você espera disso ou esperará disso? Aí nós vemos duas formas do inglês, né, no futuro. Então, qual que é a diferença? Por que, que ele usou will affect your life e depois ele usou are going to? Vamos descobrir? Vamos lá, né? Como eu já falei, existem as duas formas. Em inglês existem duas situações em que o falante declara um plano para o futuro, ou uma expectativa, né? O verbo to be mais um going to mais o verbo no infinitivo, ele serve para ações baseadas em fatos reais, em certezas, em coisas que estão marcadas e vão acontecer no futuro próximo. Nem sempre é próximo, tá, gente? Mas geralmente tem essa condição de imediato e também para situações que são fato. Por exemplo, it's going to rain all the weekend. Você viu a previsão, vai chover, é uma certeza, é um fato. Quando estamos falando de uma ação baseada em planejamento prévio, que também é uma certeza. We're going to have Spanish classes this month. Ó, saiu a grade das aulas do semestre, você viu que você vai ter classes de espanhol. Então, são certezas e coisas, né, meio que a curto prazo, são coisas do futuro, mas que são fatos também, né? E temos as formas verbais aqui, né? O tempo. Affirmative form. Fred is going to start a new job. Ou seja, é uma certeza. O Fred fez a entrevista, fez todo o processo seletivo e passou. Então, Fred is going to start a new job. Aqui não tem especificação do tempo, mas eu sei que é no futuro próximo e que é uma certeza. Ou a negativa. Fred isn't going to start a new job. Ou seja, ele não conseguiu, não vai começar um emprego novo. Ou a forma interrogativa, você não tem certeza. Is Freddy going to start a new job? O verbo to be é o que vai ser flexionado, mais o going to e o verbo no infinitivo. Agora vamos para outra parte. Opa, calma aí que eu cliquei errado aqui. O will. O will mais o verbo. Quando estamos falando de uma ação que não é uma certeza, talvez uma expectativa no futuro. Ó. I will be a famous singer. É um desejo, é uma expectativa. Ou quando estamos falando de uma ação baseada numa opinião ou observação. Janet and Claude will break their relationship. Ou seja, percebi que eles estão brigando muito, então eles vão terminar a relação. É uma opinião minha, que vai acontecer no futuro. Aí nós temos as variações aqui de formas, né? Afirmativa, she will survive after this tragedy. É uma incerteza. Alguém deve provavelmente sofrer um acidente, ela sofreu um acidente. E alguém disse, she will survive after this tragedy. Essa frase contém uma incerteza, né? Porque ela deve estar acamada, é uma coisa que vai acontecer no futuro, ela deve estar em coma, vamos supor. Negative form, she won't survive after this tragedy, ou seja, ela morrerá. É uma coisa que vai acontecer no futuro que a gente não sabe quando, pode ser próximo, pode ser distante, então é uma incerteza. Ou will she survive after this tragedy? É uma dúvida no futuro, então não sabemos. Para concluir, então, o verbo to be mais o going to mais o verbo, ele vai ser
usado para um futuro certo e um futuro imediato, um fato, né? Uma coisa próxima que é um fato. E o will mais o verbo, ele vai ser usado para o futuro incerto, baseado numa opinião, tá, gente? Então, aqui, voltando lá para o comecinho da entrevista, quando a pergunta How this job will affect your life a long time? Aqui ele está perguntando como o trabalho afetará a vida dele a longo tempo. Então ele está perguntando uma coisa no futuro, que ele quer saber a opinião do entrevistado, né? Da pessoa que está fazendo a entrevista. E embaixo ele quer uma certeza, ele quer uma expectativa também, só que de uma resposta a curto prazo. Como o trabalho vai afetar ele a um curto prazo. Então, por isso que tem essas duas variantes. E de atividade para vocês fazerem, vocês vão escrever um texto falando sobre as suas expectativas sobre o futuro, usando o tempo futuro que nós aprendemos hoje. Ou will ou going to. Daí vai depender do que vocês estão falando, se é uma opinião, se é baseado no fato. Gente, precisou de palavras diferentes? Busquem no vocabulário, no dicionário, não fiquem com dúvida. Sejam independentes, pesquisem e qualquer coisa falem comigo, beleza? Qualquer dúvida, chama no chat, tá bom? Até a próxima aula. Obrigado.